Brasil vive atualmente uma de suas piores crises políticas e econômicas de sua história, que acaba influenciando diretamente na vida do brasileiro, como o aumento do desemprego, inflação alta e que acaba gerando um pessimismo generalizado. Para poder falar mais sobre o assunto, nós recebemos no Conversa Pública desta semana a cientista política Ariane Figueira. Uma série de denúncias atingiu o governo do presidente Michel Temer, algumas até muito graves. Queria que a senhora fizesse um panorama sobre a atual situação do governo Temer. Bom, o governo Michel Temer ele passou nos últimos meses situações bastante complicadas e a tendência é que isso piore nos próximos meses. O fato o governo já vinha fragilizado por conta da questão da Lava Jato, que atingiu em cheio o Planalto, e depois com a denúncia contra o presidente Michel Temer indo para ser avaliado na Câmara dos Deputados. Então isso vem fragilizando ainda mais um governo que já não era tão sólido. Você vê, o Michel Temer ele tem uma taxa de aprovação pela população baixíssima, mas ainda assim ele consegue ter uma base governista majoritária. Um outro componente importante também para revelar aqui é que as eleições de 2018 ela tem um impacto direto nisso. Então a gente está na porta das eleições. Então os parlamentares eles também estão olhando para isso, Eles querem se reeleger e à medida que eles querem reeleger eles têm que atender às suas bases, para ser reeleito. Se de fato o PSDB sair do governo, isso pode gerar uma dor de cabeça muito grande para o governo do presidente Michel Temer, Se o partido decidir por sair do governo, isso pode ser uma derrocada do Michel Temer, porque junto dele também tem outros partidos menores, mas que estão associados, que podem seguir esse mesmo rumo, Então tem aquele efeito dominó, principalmente originado desses partidos grandes. Então você vê que o PSDB está resistindo ainda, mesmo que grande parte dos tucanos queiram sair do governo e já se manifestam na mídia contrários ao governo. Mas ainda o partido se mantém, de alguma forma, oficialmente na base, dando essa sustentação nesse momento. Mas realmente a saída do PSDB pode ser uma derrocada para o governo Temer. Ele vai ter muita dificuldade da governabilidade, porque aí ele não vai ter mais aquela maioria, ou vai ter dificuldade na construção da maioria para aprovar qualquer política. Professora, existe um antídoto para a corrupção no Brasil? Olha, a corrupção existe em qualquer lugar do mundo, independente do país que nós estamos falando. Qual é a diferença, vamos dizer assim? Atitudes corruptas, corrupção existe em qualquer lugar. São as instituições e a fortaleza dessas instituições. A força com que as instituições inibem esses comportamentos. Porque é a velha história do crime compensa. Se as instituições são fracas, frágeis, e você faz uma série de ações corruptas e não tem nenhum impacto, não é preso, não tem nenhum processo, enfim, o crime compensa. Vou entrar na política, porque na política eu consigo, a corrupção vai me trazer frutos positivos. Quando você fortalece as instituições e o perfil punitivo dela ou de mudança de comportamento, isso faz com que a corrupção diminua. Diminua em que sentido? O crime não compensa mais, você passa a desincentivar esse tipo de comportamento. As pessoas que estavam a fim de trabalhar a política como uma ferramenta para a corrupção, elas não mais serão atraídas pela política. Então esse é o ponto, a corrupção existe em qualquer lugar, mas instituições fortes são fundamentais para inibir essas ações dentro da política, sobretudo. O Conversa Pública desta semana fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.